Meu amigo, eu achei essa notícia aqui. Eu acho que o Japão ele está caminhando para o mesmo buraco do Bostil. Vejam só. Estudo. Viver em uma área com papéis de gênero rígido pode prejudicar a saúde mental. Parece tipo típico pesquisa que você vê no Brasil, né, para querer tentar justificar, criar um conflito entre homens e mulheres. Porque veja bem, olha só como que esse estudo foi feito. Eles pegaram um monte de idoso aleatoriamente de várias cidades, na idade de 65 anos, mais ou menos, cerca de 25 mil deles. Então, a população do Japão tem 100 milhões de habitantes, aproximadamente. Então, é uma população considerável até, vai? Não é um... Vai, é um pouquinho de gente para você tentar tirar algum tipo de validação aqui. Mas, enfim. Só que eu achei que foi um teste muito simples para chegar na conclusão que eles chegaram. Veja bem, eles chegaram para esses velhinhos e falaram: olha, tem essas frases aqui, eu quero que vocês me digam. Essas frases aqui, elas são frases que você ouviu durante a sua infância, sim ou não? E as frases, como você pode imaginar, são frases referentes a isso não é coisa de homem, ou isso não é coisa de mulher. Frases que, assim, os pais geralmente utilizam para educar os seus filhos de acordo com o seu gênero, se é homem ou mulher. Então, eu vou tentar entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Eu sou Anselmo Saito, eu sou engenheiro de software aqui no Japão e youtuber nas horas vagas. E eu queria falar um pouco sobre esse estudo, porque ele me chamou um pouco a atenção, porque se o Japão ele acaba se aprofundando nesse tipo de questões, ele vai colocar um ponto final na sua população e também em qualquer tipo de relação entre homem e mulher aqui neste país. Porque veja só como que eles fizeram esse estudo para tentar forçar a goela abaixo essa, essa ideia. E eu vou falar um pouco que isso aqui está me parecendo forçação de barra do governo para justificar que a mulher precisa trabalhar para ela pagar imposto também, porque você tem um governo altamente endividado, você quer mais mulher trabalhando. E o que acontece aqui? Entre 30 e 40 anos, as mulheres geralmente deixam o mercado de trabalho porque elas acham mais interessante cuidar da criança, se reunir com outras mulheres, cultivar ali o contato entre as amigas para falar sobre as crianças, a educação delas. E elas são felizes assim. Você vê que pelo menos boa parte delas elas curtem esse tipo de dinâmica. E você vê que por um outro lado elas não, assim, vamos ser sinceros aqui, as pessoas não curtem trabalhar, pelo menos a maioria delas não curte. E ainda mesmo no Japão não curte essa pressão de trabalho aqui, a maldita é, cultura do trabalho. E o que, que o Estado quer forçando esse estudo? Mostrar, foda-se esse tipo de relação de gênero, né? De papel de gênero. Quero mulher trabalhando sim. Quero seu imposto sim. Mas, bom, voltando ao estudo, olha só a simplicidade que foi. Pega um monte de velhinho, apresenta essas frases aqui. Ah, isso não é coisa de homem, isso não é coisa de mulher. Você ouviu isso durante a sua juventude? Quem respondeu sim, teve mais. Eram pessoas mais depressivas. Quem respondeu não, eram pessoas não tão depressivas. Tipo, cara, eu acho que isso não foi um estudo muito sério, justamente porque, bom, se estiverem duvidando da minha opinião, eu fui atrás do estudo, eu li como é que isso foi feito, e, cara, você tem que adicionar outras variáveis aqui. Se você, por exemplo, cresceu na média, né? Na média aqui, é a média, o japonês que tá ali abaixo do nível socioeconômico, na multidão dos 50% da população japonesa. Ele vai ter passado por traumas, porque sobreviver aqui é difícil para um caramba. É muito fácil você criar o trauma em alguém por conta das condições absurdas externas que você tem de pressão de estudo, pressão para você ser o melhor,
pressão para você, de repente, agir de uma determinada forma, é um monte de bizarrice, nada a ver de regra social que você tem aqui. E se você está numa família que, de repente, ela é meio prejudicada, é bem mais fácil de você ter pais mais estressados que, ao invés de instruir, dar instrução, eles vão criar traumas. E aí esse estudo, ele não traz essa abordagem, essa configuração de nível socioeconômico. Porque se de repente você está focado só aqui na galera prejudicada, você vai achar a galera que foi mais, que sofreu mais e teve mais traumas. Então, consequentemente, ela vai ter mais pressão e ela vai estar mais prejudicada no sentido de ser depressiva. Então, eu acho que foi um estudo meio, assim, meio não, totalmente canhota aqui, para você tentar forçar a ideia de conflito entre classes, conflito entre homem e mulher, e você não olhar para o Estado querendo forçar a mulher no mercado de trabalho. Então você vê que qual que é o ponto oposto a isso? Se você pega, por exemplo, as famílias que estão mais no topo, por exemplo, se você pega os idosos que de repente estão na configuração socioeconômica que é a sociedade de classe média alta e alta, é justamente o oposto. As regras de gêneros nunca foram tão altas. Eu moro aqui em Tóquio, eu vejo essas casas de centenas de milhões de reais que a galera mora aqui, você vê facilmente os ricos aqui. Eles estão tendo filhos adoidado. A mulher, geralmente, sempre é a mulher que está cuidando da criança com um carrinho ou dois, com várias crianças. O homem, ele simplesmente, ele às vezes está, mas ele às vezes não está presente, porque provavelmente é um cara bem fora da curva e cheio da grana. Então, você vê que essa questão de você forçar essas pesquisas de estudo sem considerar como que está configurado a variável socioeconômica, o status dessa galera, você vai tentar é, criar uma pesquisa enviesada para forçar que alguma ação por parte da sociedade. Então, é um estudo sem muito valor, porque você não leva em consideração a variável de nível socioeconômico da galera que está sendo estudada, porque isso de fato tem impacto. E é assim, é um estudo de psicologia, como que você não vai levar isso em consideração? Você, é, através desse estudo, você dá para o Estado a possibilidade de ele forçar a quebra desses gender roles, dessas regras de gênero, e aí o que acontece é que eles são inseridos no mercado de trabalho e não tem por que você querer fugir. Aqui eu digo para a mulher, né? Que a mulher geralmente ela quer sair fora. Então, mulher vai ter que ficar no mercado sim, porque não pode. Você vai ficar com o mental meio complicado. Sendo que é justamente o contrário aqui. Ah, então eu vejo que é o seguinte, o Estado aqui japonês, ele está desesperado, ele está começando a querer usar as mesmas cartas do Brasil, que é tentar colocar homem e mulher um contra o outro, de repente o pobre contra o rico também. Ele está começando a trazer toda aquela situação de conflito de classes, porque ele está pobre, ele precisa achar uma forma de extrair dinheiro da galera, e aí ele traz essas merdas de pesquisa aí para querer aumentar a arrecadação. Então, para quem pensa que só porque o Japão está sendo governado pela direita, direita entre muitas aspas, a prática que eles têm aqui é uma prática, e quando eu digo prática, é prática econômica, é uma prática de esquerda, né? Eles não têm essa noção de orçamento, geração de riqueza, planejamento, eles não têm visão muito longo prazo. E aí eles acabam lançando essas merdas aí de tentar dividir a sociedade, criar formas de arrecadar e tornar a vida do cidadão horrível, usar um estrangeiro para extorquí-lo.
Então, você vê que tem uma grande complicação aqui, embora o governo seja de direita, né? A forma de você usar o rótulo de ser de direita aqui é mais como uma máscara de que os cidadãos eles são todos bons, né? Eles são o menino bom, a menina boa, então eles não vão causar tanta, tantos problemas para não ficar ruim na fita, mas muito pelo contrário, eles são muito egudos, estão todo mundo pensando cada um no seu umbigo, e aí eles estão começando a lançar essas estratégias aí para querer botar na bunda de. Aqui eu achei principalmente da mulher, porque ela precisa entrar no mercado de trabalho e dar o imposto para o governo, né? Então, infelizmente, vocês podem ver que estamos caminhando para a bossilização do Japão, porque ninguém aqui tem essa visão de que o Estado ele é o verdadeiro inimigo da galera por promover a cultura do trabalho e meterem tanto no homem e na mulher japonês aqui neste país. Bom, eu fico com mais esse vídeo aqui. Se vocês curtiram essa notícia, considere dar um joinha, se inscreva no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Falou, até mais e até a próxima.